Olá a todos, eu sou Isabela Boaventura e na aula de hoje, que é a sexta aula da nossa Teoria Literária 2, seguindo os passos do Wise Helter para discutir sobre os modos narrativos, a gente vai falar sobre os modos narrativos contar ou mostrar. O Helter fala que toda história ela é contada, então toda história ela é narrada, de uma forma ou de outra. Acontece que teve uma tendência realista, e antes disso ainda tinha algumas discussões a respeito da questão do Platão e do Aristóteles, tanto na Poética quanto na República, que discutem sobre essa questão de mímese, de imitação, de representação, de que é uma imagem de uma representação de uma cadeira, não é uma cadeira. Então, é um terceiro nível de verdade. Então, isso tem muito a ver, a questão da representação, e a questão, inclusive, do realismo, que surge há muito tempo, mas que tem uma força maior no século XIX, que é essa busca de representar a realidade per si e de forma mais plausível possível. O que acontece? O Helter, ele distingue dois modos, que são o contar e o mostrar. O contar é que a medicação do narrador ela é visível, e aí ele não dissimula a presença dele. Então, são processos digressivos, são processos que a gente consegue ver uma marca muito clara do narrador no processo diegético. O mostrar, ele, como eu citei o Platão, é um processo mimético, um processo de imitação, em que o sujeito o personagem fala, o narrador fala com a voz do personagem. Então, a narração, as marcas da narração são menos aparentes. É uma construção de uma ilusão, de uma presença imediata, como se a gente estivesse assistindo a cena e não que alguém contasse aquela cena para nós. E falando em cenas, o tópico que ele distingue são 4 tópicos que são as cenas e os sumários, as falas do personagem, as escolhas de perspectiva, as funções do narrador. Enquanto as cenas e os sumários se tratam bastante disso que eu tô falando, enquanto a cena se remete bastante àquela questão de simulacro, de mímese, de imitação, do mostrar o que está acontecendo. Então, um processo teatral em que as marcas do narrador são quase nulas, é um processo de mostrar. Então, as cenas são algo relativo à questão do mostrar. Se a gente for parar para pensar, um monólogo que começa o Rei Lear, depende da tradução, né? Esse monólogo, per si, ele insiste, acontece nesse sentido de mostrar, que ele está contando aquela história pelo ponto de vista do personagem principal. E isso acontece, por exemplo, no Otelo ou no Hamlet. E os sumários, os resumos, né? Essa capacidade vem de contar. Então, o contar, ele tem uma amplitude e um acesso muito maior e muito mais poderoso de inferência do narrador na narrativa. É claro que esse processo de realidade foi uma busca criada pelo realismo, pelo naturalismo, que acabou por cair por terra, primeiro, que é impossível, e segundo, que a gente entendeu que não é assim que as coisas funcionam, né? Quando as falas do personagem, também no âmbito do contar e do mostrar, o contar entra na questão de muita interferência em falas narrativizadas e falas transpostas. Em questão de fala narrativizada, eu penso muito no Harry Potter, que várias vezes foi Harry consentiu verbalmente com aquilo que a Hermione disse. Eu não lembro se existe essa frase, mas é algo que é bem recorrente no Harry Potter. E a mesma coisa acontece com falas transpostas. Por exemplo, dizer que o personagem poderia ter dito aquilo, ou disse aquilo. Falar trazer para a narrativa, para um lugar que não seja fala, a composição e a fala do personagem.
E o mostrar são sem interferências não explícitas, né, do narrador. Então, seria um diálogo: oi, Joana, oi, José, tudo bem com você? Tudo bem comigo também. Normalmente existem aquelas questões de, tipo, José disse, Ana disse, ele coçou o lado direito do corpo e assentiu dizendo batata frita. Então, esses processos de falas transpostas, de falas narrativizadas, são do âmbito do contar, enquanto cenas com falas diretas, sem interferência, são do âmbito do mostrar. As escolhas de perspectivas têm a ver bastante com foco narrativo. Então, o mostrar, ele é necessariamente feito por meio dos olhos do personagem, enquanto o contar tem a mediação do narrador. As funções do narrador, e aí, são duas principais. As duas principais são a função narrativa e a função de direção de controle, ainda relativas ainda com a questão de o que o narrador vai nos mostrar dentro daquele texto e aonde ele vai focalizar e o que ele vai ganhar ou não com isso. Então, quando o narrador, né, ele escolhe mostrar, ele oculta ao máximo a presença dele. Então, ele vai pôr José, 2 pontos, e a fala. Ele vai tentar ao máximo se abster e abster a sua presença daquele espaço e ocultar que ele está ali. Volto ainda a lembrar que a maior parte dos textos teatrais tem uma interferência muito menor do narrador e é menos visível essa interferência do narrador. Quando ele escolhe contar, aí ele já pode assumir outras 7 funções. E essas 7 funções, enquanto eu estudava a respeito delas, me remeteu bastante àquela quebra da quarta parede, que é um termo cinematográfico que eles se referem o Enola Holmes. No Enola Holmes tem bastante dessa quebra da quarta parede. Por exemplo, ela explica quem ela é, ela explica os gostos dela, ela explica o nome dela. De repente ela fala, para tudo, ela vira pra gente e fala, não. Ou alguma coisa. E isso é a quebra da quarta parede. É quando tem uma direção quase imediata ao narratário e faz com que o narratário participe da narrativa. E as funções do narrador me lembram bastante essa especificidade do audiovisual, que é a quebra da quarta parede, que acaba, por vezes, cabendo nas funções, que são cognitiva, metanarrativa, testemunhal, modalizante, avaliativa, explicativa, generalizante ou ideológica. São 6. A comunicativa, ela consiste em, superficialmente, ela abrange todas as outras funções. É como se ela fosse uma função primária ou primordial desse princípio narratológico. Ela consiste na intervenção do narrador ao dirigir-se ao narratário. Então, as digressões machadianas, que são muito famosas, ou essa quebra da quarta parede que eu citei em relação a Enola Holmes, ou interferências como João disse, ou até mesmo algum juízo de julgamento, algum juízo de valor, uma questão de julgamento, que acontece bastante, por exemplo, no Hard Times, do Charles Dickens. Mesmo que o narrador não interfira tanto na narrativa, ele acaba por imprimir juízo de valor, por exemplo, quando ele vai descrever um personagem que é o Great Grind, que é o que tem a mãozinha quadradinha, e fala, that's not square enough. Ele usualmente usa termos do tipo irrevogavelmente sério, terrivelmente severo. Então ele tá julgando aquele narrador, aquele personagem, tá criando juízos de valor a respeito dele. Então o narrador faz todo esse processo, inclusive ele direciona o nosso olhar dentro da narrativa a respeito dos personagens. E aí, então a função comunicativa tem essa função de forma bem clara. A função metanarrativa consiste em... metanarrativa é aquela mãozinha que todo mundo conhece, que consiste em comentar o texto apontando para sua organização interna. Então, usar o texto para comentar o próprio texto, que é um processo que a maioria de nós certamente conhece como um processo metanarrativo. E essa questão metanarrativa, ela acontece com a quebra da quarta parede, por exemplo,
quando ela entende que a gente não sabe quem ela é e que ela precisa explicar quem ela é e por que ela tá contando aquela história. Então, assim, ela explica o motivo da história, a organização da história, e que ela vai usar a linguagem das flores, por exemplo, e ainda estou falando da Enola Holmes, para essa construção de compreensão e avaliação da narrativa. Então, essa função metanarrativa, ela acaba sendo parte, quer dizer, as demais são parte dela, e ela acaba sendo, tipo, a peça-chave que cai as outras três, que é a testemunhal, a modalizante e a avaliativa. A testemunhal manifesta um certo grau de certeza ou de distância dentro da narrativa. Por quê? Porque testemunhal é necessariamente narrado por alguém que testemunhou algo, ou um simulacro de alguém que testemunhou algo. Então, eu vou usar, por exemplo, o Primo Levi, que ele narra, e aí esse grau de certeza, porque aquilo ele viveu, e que aquele narrador que é incrustado, que é criado pelo Primo Levi, ele viveu o Holocausto, ele viveu aquelas barbáries, então tem um nível muito grande de certeza, só que para se testemunhar alguma coisa é necessariamente muito doloroso, principalmente algo como o Holocausto. Então, o nível de distanciamento ele é necessário. O James Ginsberg, no trabalho dele sobre, o professor da USP, no trabalho dele sobre violência, que ele fala narrativas da tortura, alguma coisa relacionada a isso, relatos ou narrativas de tortura, que ele fala que normalmente os sujeitos que sofrem tortura, eles não falam, eles fizeram isso comigo, eles agiram dessa forma comigo, então normalmente eles se referem a ele fez isso com o João, tipo, como se eu me colocasse na terceira pessoa para dizer aquilo que aconteceu comigo, porque um distanciamento é necessário para se narrar um nível de barbárie, de tortura, de horror, e o testemunho ele tem muito a ver com isso, com esse nível de distanciamento, com essa questão. A modalizante, ela é centrada na emoção e na manifestação e no sentimento do narrador enquanto história. Como eu citei, o Hard Times, do Charles Dickens, ele, por vezes, ele se refere de uma forma não gostando muito dos personagens, ou puxando muita sardinha para uma personagem, e aí ele acaba falando, se pondo, ou se dispondo muito mais, ou se indispondo muito mais, expressando os sentimentos dele a respeito daqueles personagens, e a respeito, inclusive, da história que ele está narrando. E é algo que é modalizante, né? Ele modaliza o nosso sentimento e direciona o caminho que a gente vai levar. A terceira, que também entra no guarda-chuva da metanarrativa, é a questão avaliativa. E aí a avaliativa é centrada nos valores e nos julgamentos. Então, ela aponta sobre a organização do texto em relação aos valores e julgamentos. Então, é assim, o autor está contando a história e, de repente, ele fala sobre a impressão dele, e a forma que isso está sendo narrado não foi tão legal, mas desculpa, vai ser assim mesmo. É um julgamento, um valor, uma avaliação daquela narrativa que ele está expondo para nós. A função explicativa também me remete bastante à questão da quarta parede, porque ela fala muito sobre interromper o curso da história para passar informações que precisam ser dadas e que são consideradas necessárias para esse texto. Então, vou voltar na Enola Holmes. Quando ela fala que ela vai usar a linguagem vitoriana das flores e que algumas flores têm alguns significados, ela pausa a história, a narrativa inteira, e aí ela explica de onde vem o método de comunicação e como a mãe dela ensinou a linguagem vitoriana das flores para ela. Porque a gente precisa saber que ela fala fluentemente aquela linguagem que não é tão comum no nosso mundo. E isso acontece de forma consideravelmente constante. O que acontece? Como as narrativas fluidas foram ganhando mais espaço dentro da nossa sociedade, das comunidades que a gente vive, foi se perdendo essa interferência dessa forma. E foi sendo acrescido a ela mais informações nas notas de rodapé.
Então a gente pega, por exemplo, os Lusíadas, tem notas de rodapés imensas, tem tipo mais notas de rodapé do que livro em si. Eu tenho um livro muito antigo do Castro Alves, que a maior parte tem referência ao Ade Musset, que é um poeta francês que o Castro Alves gostava bastante. E todas as vezes que ele cita alguma coisa que tem a ver, aí tem uma nota de rodapé que nos lembra que isso tem a ver com o Ade Musset. E essas relações e informações que são consideradas necessárias, hoje em dia é posto mais em notas de rodapé do que no intratexto, só que ainda existem interferências de intratexto que criam essa questão. Por exemplo, para a narrativa, de repente, explica um personagem entra mancando, de repente para e explica por que aquele personagem manca. E aí volta para aquele personagem. E é uma função explicativa do narrador nesse caso. E a sexta e a última função é a função generalizante ou ideológica. A função generalizante ou ideológica é quase autoexplicativa. O que acontece? As narrativas surgem, né? Inclusive no que a gente estava falando lá no começo do Platão, na República, que ele discute sobre o caráter informativo e formador dos textos. Então, assim, por vários momentos, a interferência do narrador, ela cria não só um juízo de valor a respeito da narrativa, mas também um juízo de valor sobre um comportamento, um juízo de valor sobre alguma coisa que está acontecendo, uma ideologia. Tem um livro que é um livro enorme que chama O Mundo Sem Fim, do Ken Follett, que escreveu Os Pilares da Terra. E O Mundo Sem Fim, do Ken Follett, tem uma parte em que a Filipa, que é uma das 4 personagens principais, ela vai se casar por interesse com o cara, e logo em seguida, porque são 4 personagens principais, a Willa, a Priscilla, e os 2 outros irmãos, que eu esqueci o nome. Mas essas 2 personagens femininas, uma vai se casar por obrigação, porque é o dever dela, e a outra está sendo estuprada para salvar o homem que ela ama. Então, os dois acontecem é como se ele partisse a história em várias partes. Só que no final disso, ele faz tipo um comentário geral, discutindo a respeito de como nenhuma das 2 tinha escolha ali. E como a sociedade ainda fazia isso conosco e todos esses processos. Então, essa função generalizante ou ideológica de colocar essas 2 personagens em situações incontroláveis e defender um posicionamento de não liberdade feminina dentro de um romance de época que não tinha muito a ver com isso, e a interferência desse narrador dentro desse texto para explicar o porquê que as 2 estavam naquela situação, não só o porquê, mas como isso ainda reflete no nosso comportamento e nas coisas que nós produzimos hoje em dia. Então, essa função do método de contar uma narrativa, desse modo narrativo, né, acaba criando essa questão de direção e de controle, ou de método de contar a narrativa. Eu sei que essa ficou uma aula mais curtinha. Eu agradeço a todos vocês pela atenção até agora. A nossa próxima aula é a aula 7. Eu vejo vocês lá. Tchau!